existir. Quem foi que criou Deus? Muito bem, queridos. Nós vamos ver aqui, e eu gostaria que vocês me ajudassem, de vez em quando alguém lesse um versículo bem alto, que Deus nunca foi criado, que Deus sempre existiu. Nunca houve um momento na história de que Deus começasse a existir. Deus sempre existiu, antes mesmo de começar a história, antes mesmo de existirem os anjos, antes mesmo de existirem as estrelas, antes mesmo de existir um planeta e qualquer outro planeta e outro qualquer ser, Deus já existia. Deus sempre existiu. É eterno, Ele é eterno. Significa o quê? Que Ele sempre existiu. A palavra eterno significa aquele que subsiste por si mesmo, aquele que não precisa de ninguém, que não é influenciado por ninguém. E esse Deus que nós conhecemos, é uma pena, irmãos, estava tudo no pendrive, nós íamos colocar tudo ali, não deu certo, vamos estar tentando lá, se ele conseguir abrir lá, nós vamos ainda ver hoje. Veja bem, aonde é que Deus está? Vamos ler um texto, Salmo 90, versículo 2, quem achar, leia bem alto, por favor, por gentileza. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes que o que nascesse? De eternidade a? De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Mas aí assim, então, depois os irmãos poderão ver todas essas referências aí na apostila. O mundo de Deus, se você conseguir filmar aqui, querido, o mundo de Deus é um mundo incriado. Escute só, o mundo de Deus é um mundo espiritual incriado. O mundo de Deus, mundo espiritual incriado. Por quê? Porque como Deus nunca foi criado, o seu mundo também nunca foi criado. Deus sempre existiu no mundo dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Os três juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos formam um só Deus. É um Deus só. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. É um Deus só, mas formado por três pessoas. São a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo dinamismo. O que um sabe, o outro sabe, o outro também sabe. O que um pode, o outro também pode. São da mesma essência. Nunca houve um momento que eles começaram a existir, eles sempre existiram. Por que, irmãos, é isso que a gente não consegue conceber isso? Para nós sempre teve, Deus deve ter começado numa época, sabe por quê? Nós temos a ideia de que Deus começou em algum momento, porque nós somos seres criados, nós somos criaturas. Em um determinado momento da história, nós somos criados. E por isso, dentro do nosso ser, tem-se a ideia de que qualquer ser começou a existir em um determinado momento. Mas é porque nós somos seres finitos, feitos por um ser infinito. Nós somos seres criados, feitos por um ser incriado. Nós somos seres temporais, feitos por alguém atemporal, alguém eterno. Nós somos criados para ser imortais para frente, mas Deus ele é eterno para frente e é eterno para trás. Você entendeu? Diga amém. Amém. Então nós não acreditamos como a igreja, a IVV, Igreja Evangélica Voz da Verdade. Nós não cremos como eles. Eles dizem que Deus é um, que se manifesta em três. Nós cremos que Deus é um, formado por três pessoas. São três pessoas que unidos formam um só Deus. Você entendeu, diga amém? Amém. E esse Deus, que vivia no seu mundo espiritual incriado, certo dia, que a gente não sabe quanto tempo isso, e não sabe há quantos milhões de anos isso aconteceu, está escrito no livro de Efésios. Vamos ler, por favor. Leia bem alto, por gentileza. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1 e versículo 11. Veja o que está escrito. Efésios 1 e 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
conforme o conselho da sua vontade. O propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho. Conselho aqui é a ideia de uma reunião. Mas uma reunião entre quem? Entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se reuniram. Há muito tempo, nós não sabemos há quanto tempo atrás. Eles se reuniram e decidiram que iriam começar a criar, a fazer coisas e a fazer seres. Ninguém os forçou a isso. Eles decidiram por livre e espontânea vontade, porque eles podem fazer o que eles querem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveu começar a criar. Leia, por favor, Hebreus, capítulo 11 e versículo 3. Hebreus 11 e 3. E alguém já abre a Bíblia em Neemias 9 e 6. Neemias 9 e 6. Graças a Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo, em algumas traduções diz, pela fé entendemos que os mundos, tem alguma tradução que diz assim? Mundos, em vez de universo? Tem alguma tradução? Diga amém. Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que pela palavra de Deus, os mundos, plural, foram criados. Então nós não podemos limitar Deus. Mundos, fala de mundos espiritual e mundo material. Mundos no plural. Deus criou mundos, muito mais do que um mundo. Ele criou céus, no plural, mais do que um céu. Vamos ainda ler Neemias 9, 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus. Só um pouquinho, tu fizeste o céu, singular ou plural? No início, a primeira palavra está no singular ou plural? Singular. Singular é um. Então tu fizeste o céu, singular. E depois? Dois céus. Tu fizeste o céu, dois céus. Primeiro singular, depois plural. Tu fizeste o céu, dois céus. Continua. E todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Muito bem, queridos. Então Deus que estava no seu mundo espiritual incriado, eles resolveram que iriam criar. Agora Deus é tão perfeito que quando Deus pensa, Ele já pensa perfeito. Deus não é como a gente que tem que pensar e voltar atrás e fazer conta. Não, Ele já pensa, pá! Ele já pensa perfeito. Deus não erra no cálculo. Deus não tem que pensar e depois pensar se Ele pensou sério. Se esse negócio... Não, Ele é perfeito. Você crê, diga amém.